Imagine acordar todos os dias sentindo algo se mexendo dentro do seu ouvido, por 2 meses. John, de 65 anos, pensou que fosse só cera acumulada. Mas quando os médicos ligaram a microcâmera, o que eles viram na tela deixou toda a equipe em choque absoluto. Uma criatura estava viva lá dentro, e o que aconteceu a seguir mudou completamente os protocolos médicos de Detroit. O silêncio, muitas vezes acolhedor, pode, em outras circunstâncias, mascarar um drama interno, um alerta ignorado que se agrava nas sombras da rotina. Em Detroit, Michigan, uma cidade pulsante com histórias de resiliência e desafios, a vida de John, um homem de 65 anos, desenrolava-se em um ritmo familiar até que um incômodo persistente em seu ouvido direito começou a ditar um novo compasso. Inicialmente, o desconforto foi relegado à categoria de inconveniências comuns, atribuído a fatores tão banais quanto o acúmulo de cera ou uma infecção leve, males facilmente descartados por quem já navegou por 6 décadas e meia de experiências. A dor, no entanto, recusava-se a ser silenciada. Ela se infiltrava nas conversas, perturbava o sono e, gradualmente, transformava a audição de John em um campo de batalha onde o som era distorcido e amplificado por uma presença indesejada. A persistência desse mal-estar, que se estendeu por 2 longos meses, não era apenas uma questão de desconforto físico, mas o prenúncio de algo muito mais peculiar e perturbador. A natureza intrusiva da dor evoluiu, assumindo uma dimensão sensorial que desafiava a compreensão racional. A sensação de que algo se movia, algo vivo e pulsante, dentro de seu canal auditivo, transformou um incômodo comum em um pesadelo sensorial, uma invasão íntima que começou a minar a sanidade de John. A relutância em buscar ajuda médica, um traço comum em muitas pessoas, especialmente aquelas que aprenderam a suportar a dor como parte da vida, adiava o inevitável. A autoprescrição mental de John, baseada na experiência acumulada, falhou em antecipar a singularidade do que estava acontecendo. O corpo humano, em sua complexidade intrincada, por vezes nos apresenta enigmas que transcendem a lógica cotidiana, convites à reflexão sobre a fragilidade de nossas certezas e a profundidade dos mistérios que a natureza guarda. Este não era um caso de simples inflamação ou bloqueio. Era uma história que se desenrolava em um dos órgãos mais delicados e vitais para a nossa interação com o mundo. O ouvido, um portal para a comunicação, a percepção e a própria essência da existência. A jornada de John para a compreensão de seu sofrimento o levaria a um encontro inesperado, um que desafiaria as expectativas médicas e revelaria uma conexão surpreendente, para muitos, impensável, entre a vida humana e o reino natural. O ponto de inflexão chegou quando a dor se tornou insuportável e a sensação de movimento interno atingiu um nível que não podia mais ser ignorado ou racionalizado. O que antes era um sussurro de desconforto transformou-se em um grito silencioso que exigia atenção. Ao procurar o Dr. Samuel Eldridge, um otorrinolaringologista em Detroit, John esperava um diagnóstico familiar. Uma otite, talvez um problema de equilíbrio. No entanto, o que os exames revelaram transcendia as páginas dos manuais médicos convencionais. A imagem capturada pelo otoscópio, uma ferramenta que normalmente revela as causas mais mundanas de problemas auditivos, desvendou um cenário inacreditável. Aninhada em um local tão íntimo e vital, uma borboleta vibrante, viva e em pleno movimento, ocupava o canal auditivo de John. A descoberta não foi apenas surpreendente. Foi um evento que exigiu uma reavaliação completa do que se considerava possível. A presença de um ser alado, um símbolo de transformação e beleza etérea, em um espaço tão confinado e pessoal, era um paradoxo vivo. Este caso, que se iniciou como um incômodo comum, um lembrete da fragilidade do corpo humano diante do tempo e das doenças, evoluiu para uma narrativa cativante sobre a resiliência. A resiliência não apenas do corpo de John, que suportou o sofrimento por semanas, mas a resiliência da própria vida, capaz de encontrar nichos inimagináveis para prosperar. A história de John se torna, assim, um poderoso lembrete sobre a importância da escuta atenta aos sinais que nosso corpo nos envia, uma mensagem universal que ressoa em cada indivíduo. Ignorar os sintomas, por mais triviais que pareçam, pode abrir portas para complicações inesperadas, transformando o que poderia ser uma simples intervenção em um drama médico complexo.
A presença da borboleta no ouvido de John não foi apenas um evento bizarro, mas um catalisador que forçou uma reflexão profunda sobre a intrincada teia que nos conecta à natureza, mesmo em seus cantos mais inesperados e íntimos. A missão do Dr. Eldridge e sua equipe não seria apenas remover um corpo estranho, mas realizar um delicado balé de precisão médica, uma corrida contra o tempo para resgatar John de seu pesadelo sensorial sem deixar cicatrizes permanentes, preservando a integridade de um dos seus sentidos mais preciosos. A jornada para desvendar o mistério por trás da presença da borboleta no ouvido de John e os desafios enfrentados pela equipe médica para sua remoção segura oferecem um vislumbre fascinante da interseção entre a biologia, a medicina e as imprevisíveis manifestações da natureza. A história de John, originária de Detroit, Michigan, cidade conhecida por sua resiliência e renascimento, torna-se um estudo de caso emblemático sobre a importância da atenção médica preventiva e a capacidade do corpo humano de nos surpreender. Os 2 meses de sofrimento silencioso de John, marcados por uma dor persistente que ele erroneamente atribuiu a causas banais, sublinham uma falha comum na percepção humana: a tendência a minimizar ou ignorar sinais de alerta que o corpo emite. Essa negligência, embora compreensível em muitas situações, pode ter consequências significativas, como demonstrado pela evolução de um simples incômodo para uma situação de potencial dano sensorial. A sensação perturbadora de algo vivo se contorcendo dentro de seu canal auditivo foi o gatilho que o levou a buscar auxílio, um ato que, após tanto tempo, se tornou imperativo. A descoberta da borboleta viva aninhada em um local tão impensável abriu um novo capítulo na investigação médica. O que se seguiu foi um delicado balé de precisão médica, uma demonstração de habilidade e conhecimento científico em uma situação extraordinária. A equipe liderada pelo Dr. Samuel Eldridge enfrentou o desafio de remover o inseto sem causar danos ao tímpano de John, um órgão crucial para a audição e o equilíbrio. Cada movimento, cada instrumento utilizado, exigia uma cautela meticulosa, um equilíbrio entre a força necessária para a remoção e a delicadeza para preservar a integridade anatômica. Este caso, que poderia ter sido uma simples inconveniência, transformou-se em uma história cativante sobre a resiliência do corpo humano e a importância da escuta atenta aos nossos sinais internos. A presença inesperada da borboleta serve como um lembrete surpreendente da intrincada teia que nos conecta à natureza, mesmo em seus cantos mais inesperados e íntimos. A investigação sobre como uma borboleta veio a se alojar no ouvido de John mergulha em um território de especulação e análise biológica. As borboletas, em sua busca por locais seguros para descansar, ou em alguns casos, para depositar ovos, podem ser atraídas por cavidades e aberturas. O canal auditivo humano, com sua forma e temperatura, poderia, em teoria, apresentar um refúgio temporário para um inseto desorientado. A falta de um pânico imediato por parte de John, ou a sua incapacidade de identificar a causa real do desconforto, permitiu que o inseto permanecesse em seu lugar, possivelmente crescendo ou se desenvolvendo em algum nível, até que a sua presença se tornasse insuportável. A dor e a sensação de movimento poderiam ser atribuídas à atividade do inseto, talvez suas patas ou antenas em contato com as delicadas membranas do ouvido interno, ou mesmo a uma resposta inflamatória do corpo à presença de um corpo estranho. A longa duração do período em que John ignorou os sintomas é um fator-chave na complexidade do caso, levantando questões sobre a percepção da dor e a confiança excessiva na autodiagnóstico. O Dr. Eldridge, ao se deparar com a cena incomum, precisou mobilizar todo o seu conhecimento e experiência. A remoção de um corpo estranho do ouvido é um procedimento comum na prática otorrinolaringológica, mas a natureza viva e delicada do objeto presente em John adicionava uma camada de complexidade sem precedentes. A escolha do método de remoção seria crucial. Ferramentas de sucção, pinças especializadas ou até mesmo a irrigação cuidadosa do canal auditivo poderiam ser consideradas, cada uma com seus próprios riscos e benefícios. A prioridade absoluta seria evitar qualquer dano ao tímpano, uma membrana fina que vibra em resposta às ondas sonoras e é essencial para a audição. Uma perfuração no tímpano pode levar a infecções, perda auditiva e outros problemas de longo prazo. Portanto, a cirurgia, se necessária, teria que ser executada com a máxima precisão e controle. A narrativa que se desenrola a partir desta descoberta é multifacetada. Por um lado, temos a história pessoal de John, um indivíduo que, como muitos, aprendeu a conviver com desconfortos, mas que foi levado ao limite por uma situação extraordinária.
Sua experiência destaca a importância da comunicação aberta com os profissionais de saúde e a necessidade de não subestimar os sinais que nosso corpo nos envia, mesmo quando parecem insignificantes. Por outro lado, temos a perspectiva científica e médica, representada pelo Dr. Eldridge e sua equipe. Eles são os guardiões do conhecimento e da habilidade necessários para enfrentar e resolver os enigmas que a biologia nos apresenta. O caso de John é um testemunho da dedicação e da expertise desses profissionais, que trabalham incansavelmente para restaurar a saúde e o bem-estar de seus pacientes, mesmo diante do inesperado. A conexão com a natureza, evocada pela presença da borboleta, adiciona uma camada filosófica à história. Em um mundo cada vez mais urbanizado e desconectado do ambiente natural, o incidente de John serve como um lembrete vívido de que a natureza está sempre presente, muitas vezes de maneiras que não antecipamos. As borboletas, com sua beleza e ciclo de vida fascinante, são símbolos da efemeridade e da transformação. Sua presença no ouvido de John, embora perturbadora, também pode ser vista como um encontro inesperado com a beleza e a complexidade do mundo natural, um lembrete de que somos parte integrante de um ecossistema maior, mesmo quando nos sentimos isolados. A análise do caso de John se aprofunda na interação entre o corpo humano e o mundo exterior, examinando como eventos aparentemente improváveis podem ocorrer e quais são as implicações para a saúde e o bem-estar. A persistência da dor no ouvido de John por 2 meses, sem que ele buscasse ajuda profissional de forma mais assertiva, levanta questões sobre a percepção da dor e a influência de fatores psicológicos no comportamento de busca por cuidados médicos. Em muitas culturas, especialmente entre os mais velhos, há uma tendência a minimizar o desconforto físico, atribuindo-o ao envelhecimento natural ou a males passageiros. Essa atitude, embora possa refletir uma força interior, também pode ser prejudicial quando o corpo está sinalizando um problema mais sério ou incomum. No caso de John, essa atitude permitiu que a situação evoluísse para um ponto em que a causa era não apenas dolorosa, mas também estranha e perturbadora. A sensação de algo vivo se movendo dentro do seu canal auditivo. A descoberta da borboleta pelo Dr. Samuel Eldridge e sua equipe foi um momento de espanto e admiração, um testemunho da capacidade da natureza de nos surpreender. A imagem de um inseto alado, geralmente associado à liberdade e aos espaços abertos, aninhado em um dos órgãos mais sensíveis e internos do corpo humano, era um paradoxo vívido. A delicadeza do procedimento de remoção tornou-se a prioridade máxima. O canal auditivo é uma estrutura complexa, terminando no tímpano, uma membrana fina e translúcida que é essencial para a audição. Qualquer instrumento inserido nesse espaço deve ser manuseado com extrema precisão para evitar perfurações, lacerações ou outras lesões que poderiam levar à perda auditiva permanente, infecções graves ou problemas de equilíbrio. A equipe médica precisou empregar técnicas especializadas, possivelmente utilizando um microscópio cirúrgico para obter uma visão ampliada e clara do campo operatório, e instrumentos de microcirurgia para manobrar o inseto com segurança. A análise das possíveis vias pelas quais a borboleta pode ter entrado no ouvido de John é um exercício interessante de biologia e comportamento animal. Borboletas, em sua busca por abrigo ou em voos desorientados, podem ser atraídas por aberturas. O canal auditivo, com sua forma curvada e a presença de cerumen, pode oferecer um refúgio temporário. É possível que John estivesse em um ambiente externo, talvez em seu jardim ou durante uma caminhada, quando a borboleta, talvez jovem ou desorientada, entrou em seu ouvido. A falta de uma reação imediata de John, ou sua incapacidade de perceber o que estava acontecendo, permitiu que o inseto se estabelecesse. A dor e a sensação de movimento poderiam ser atribuídas à atividade do inseto, suas patas, asas ou corpo em contato com as paredes do canal auditivo ou o tímpano. A inflamação e a irritação resultantes dessa presença também contribuiriam para o desconforto crescente. Este caso também serve como um poderoso lembrete sobre a importância da escuta ativa aos sinais do corpo e a busca por cuidados médicos quando necessário. A relutância de John em procurar ajuda profissional por 2 meses, atribuindo seus sintomas a causas banais, é uma experiência compartilhada por muitos. No entanto, a evolução de um simples incomodo para uma situação bizarra e potencialmente perigosa demonstra que mesmo os sintomas mais leves devem ser levados a sério. A medicina moderna oferece ferramentas e conhecimentos para diagnosticar e tratar uma vasta gama de condições, e a intervenção precoce pode, muitas vezes, prevenir complicações futuras. A história de John, portanto, não é apenas sobre uma borboleta no ouvido, mas sobre a sabedoria de cuidar da própria saúde e a confiança nos profissionais que se dedicam a isso.
A intrincada teia que nos conecta à natureza, mesmo em seus cantos mais inesperados, é um dos temas subjacentes mais fascinantes deste caso. A presença de um ser vivo tão distinto, um representante do mundo natural, dentro do corpo humano, desafia as nossas noções de separação entre o eu e o ambiente. Somos, afinal, parte do ecossistema, e as linhas que traçamos entre nós e a natureza são, muitas vezes, mais permeáveis do que imaginamos. A borboleta, com sua beleza e fragilidade, pode ser vista como um símbolo da interconexão da vida, um lembrete de que a natureza tem uma capacidade inesgotável de nos surpreender e, por vezes, de se infiltrar em nossas vidas de maneiras que nunca anteciparíamos. A história de John, com sua resolução bem-sucedida graças à intervenção médica, encoraja uma postura de vigilância e cuidado com a saúde, ao mesmo tempo que nos convida a contemplar a beleza e a complexidade das relações entre os seres humanos e o mundo natural que os cerca. A conclusão da história de John, após a bem-sucedida remoção da borboleta, marca o fim de um capítulo singular em sua vida, mas abre caminho para reflexões mais amplas sobre saúde, natureza e a própria experiência humana. A delicadeza do procedimento realizado pelo Dr. Samuel Eldridge e sua equipe, uma operação que exigiu precisão cirúrgica e um profundo conhecimento da anatomia do ouvido, não apenas removeu o inseto, mas também restaurou a integridade sensorial de John. A sensação perturbadora de movimento cessou, e a dor, que o afligira por 2 meses, começou a ceder, permitindo que ele recuperasse o conforto e a normalidade. Este desfecho positivo, no entanto, não diminui a extraordinária natureza do evento. Pelo contrário, realça a capacidade da medicina moderna de lidar com o inesperado e o bizarro. A recuperação de John após a remoção da borboleta é um testemunho da resiliência do corpo humano e da eficácia das intervenções médicas. No entanto, o impacto psicológico de uma experiência tão incomum pode perdurar. A memória de sentir algo vivo se contorcendo em seu ouvido, um local tão íntimo e pessoal, certamente deixará uma marca. Essa experiência pode, paradoxalmente, fortalecer sua conexão com a natureza, transformando uma invasão indesejada em um encontro memorável com o reino animal. A borboleta, que começou como uma fonte de sofrimento, pode, com o tempo, ser vista como um mensageiro inesperado, um lembrete da complexa e, por vezes, surpreendente interconexão entre a vida humana e o mundo natural. Este caso serve como um poderoso lembrete sobre a importância fundamental de não ignorar os sinais que nosso corpo nos envia. Os 2 meses de dor persistente que John suportou, atribuindo-os a causas banais, poderiam ter levado a complicações mais sérias se a situação tivesse se agravado ou se o inseto tivesse causado danos permanentes. A busca por ajuda médica não deve ser vista como um sinal de fraqueza, mas como um ato de autoconsciência e responsabilidade com a própria saúde. A medicina, com seus avanços e seus profissionais dedicados, está aí para nos ajudar a navegar pelas complexidades do nosso bem-estar físico. A história de John, embora peculiar, ressoa com a experiência universal de lidar com o desconforto e a necessidade de buscar alívio quando os mecanismos de autocura própria falham. A intrincada teia que nos conecta à natureza, mesmo em seus cantos mais inesperados, é um tema que se revela com clareza através da história de John. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pela vida urbana, é fácil esquecer que somos parte integrante de um ecossistema maior. A natureza, em sua infinita criatividade e adaptabilidade, encontra maneiras de se manifestar em nossas vidas, muitas vezes de formas que desafiam a nossa compreensão. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza, aninhada no ouvido de John, é um exemplo vívido dessa interconexão. Ela nos lembra que as fronteiras entre o nosso mundo interno e o mundo exterior não são tão rígidas quanto pensamos, e que a vida, em suas diversas formas, pode encontrar caminhos surpreendentes para existir e interagir conosco. Em última análise, a história de John, o senhor de 65 anos de Detroit que encontrou uma borboleta viva em seu ouvido, transcende a mera curiosidade médica. Ela se torna uma parábola sobre a importância da atenção, da resiliência e da conexão. A atenção aos sinais do corpo, a resiliência diante do desconforto e a conexão com o mundo natural que nos cerca são lições valiosas que podemos extrair desta narrativa extraordinária. A experiência de John, embora incomum,
serve como um lembrete universal de que, em nossas jornadas pela vida, o cuidado com a saúde e a abertura para as maravilhas e os mistérios da natureza são caminhos essenciais para uma vida plena e consciente. A borboleta em seu ouvido foi um incômodo, mas também um catalisador para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo, um lembrete surpreendente de que a vida pulsa e se manifesta onde menos esperamos, tecendo laços invisíveis entre todos os seres. A resiliência do corpo humano, ao lidar com a intrusão inesperada de um ser vivo em seu canal auditivo, revela uma capacidade surpreendente de adaptação e recuperação. Para além da remoção física do inseto, o foco subsequente recai sobre a restauração da função auditiva e a prevenção de infecções secundárias. O tímpano, uma estrutura delicada, pode ter sofrido microlesões ou irritações devido à presença e ao movimento da borboleta. A equipe médica, portanto, não se limitou à extração. Iniciou-se um protocolo de cuidados pós-procedimento, possivelmente incluindo a prescrição de antibióticos tópicos ou anti-inflamatórios para mitigar qualquer inflamação residual e proteger contra a entrada de patógenos. A vigilância médica contínua torna-se essencial para garantir que o canal auditivo retorne ao seu estado normal, livre de qualquer vestígio de infecção ou disfunção. Ademais, a experiência de John oferece uma perspectiva sobre a complexidade do sistema nervoso auditivo e sua resposta a estímulos anormais. A sensação de algo vivo movendo-se pode ter sido amplificada pela ansiedade e pelo desconhecimento da causa. O cérebro, ao interpretar sinais incomuns provenientes do ouvido, pode gerar percepções que parecem reais, mesmo que a origem física seja difícil de identificar inicialmente. Compreender como o cérebro processa tais sensações é crucial para o manejo da dor e do desconforto associados a condições otorrinolaringológicas incomuns. A reabilitação, neste contexto, pode envolver não apenas a cura física, mas também o auxílio na reinterpretação dessas sensações, ajudando John a recuperar a confiança em seu próprio corpo e em sua percepção. Adicionalmente, a forma como a borboleta conseguiu se estabelecer no ouvido de John levanta questões sobre as barreiras naturais de proteção do corpo e como elas podem ser transpostas. O cerumen, por exemplo, atua como uma barreira física e química contra a entrada de corpos estranhos e micro-organismos. Contudo, em certas condições, sua produção ou consistência pode ser alterada, tornando o canal auditivo mais vulnerável. A análise da composição do cerumen de John ou de quaisquer alterações em sua produção poderia fornecer insights sobre por que o inseto conseguiu se alojar com sucesso. Essa compreensão pode, por sua vez, informar estratégias de higiene auricular mais eficazes e personalizadas, prevenindo incidentes semelhantes no futuro, não apenas em John, mas em outras pessoas. Ademais, a natureza da borboleta em si, como um organismo vivo, introduz uma dimensão inesperada à recuperação. A possível presença de ovos ou larvas, embora não relatada no caso específico de John, é uma consideração em cenários semelhantes, exigindo uma inspeção minuciosa e, possivelmente, tratamentos específicos para erradicar qualquer vestígio de vida que pudesse comprometer a saúde a longo prazo. A capacidade de um inseto se reproduzir ou sobreviver em um ambiente tão restrito é um testemunho da adaptabilidade da vida, mas também um alerta sobre os riscos potenciais de uma invasão biológica interna. Por conseguinte, a história de John pode inspirar um olhar mais atento sobre a interação entre o ser humano e o ambiente natural, mesmo nos espaços mais privados. O episódio serve como um convite para reavaliar nossas práticas de higiene e nossas interações com o mundo exterior. Talvez uma maior conscientização sobre a presença de insetos em determinados ambientes, ou a adoção de medidas preventivas mais rigorosas em certas atividades ao ar livre, possa evitar que situações semelhantes se repitam. A experiência, embora bizarra, oferece uma oportunidade de aprendizado, tanto para indivíduos quanto para a comunidade médica, sobre a imprevisibilidade da vida e a importância de uma abordagem holística à saúde. A resiliência do corpo humano, ao lidar com a intrusão inesperada de um ser vivo em seu canal auditivo, revela uma capacidade surpreendente de adaptação e recuperação. Para além da remoção física do inseto, o foco subsequente recai sobre a restauração da função auditiva e a prevenção de infecções secundárias. O tímpano, uma estrutura delicada, pode ter sofrido microlesões ou irritações devido à presença e ao movimento da borboleta. A equipe médica,
portanto, não se limitou à extração. Iniciou-se um protocolo de cuidados pós-procedimento, possivelmente incluindo a prescrição de antibióticos tópicos ou anti-inflamatórios para mitigar qualquer inflamação residual e proteger contra a entrada de patógenos. A vigilância médica contínua torna-se essencial para garantir que o canal auditivo retorne ao seu estado normal, livre de qualquer vestígio de infecção ou disfunção. Ademais, a experiência de John oferece uma perspectiva sobre a complexidade do sistema nervoso auditivo e sua resposta a estímulos anormais. A sensação de algo vivo movendo-se pode ter sido amplificada pela ansiedade e pelo desconhecimento da causa. O cérebro, ao interpretar sinais incomuns provenientes do ouvido, pode gerar percepções que parecem reais, mesmo que a origem física seja difícil de identificar inicialmente. Compreender como o cérebro processa tais sensações é crucial para o manejo da dor e do desconforto associados a condições otorrinolaringológicas incomuns. A reabilitação, neste contexto, pode envolver não apenas a cura física, mas também o auxílio na reinterpretação dessas sensações, ajudando John a recuperar a confiança em seu próprio corpo e em sua percepção. Adicionalmente, a forma como a borboleta conseguiu se estabelecer no ouvido de John levanta questões sobre as barreiras naturais de proteção do corpo e como elas podem ser transpostas. O cerumen, por exemplo, atua como uma barreira física e química contra a entrada de corpos estranhos e micro-organismos. Contudo, em certas condições, sua produção ou consistência pode ser alterada, tornando o canal auditivo mais vulnerável. A análise da composição do cerumen de John ou de quaisquer alterações em sua produção poderia fornecer insights sobre por que o inseto conseguiu se alojar com sucesso. Essa compreensão pode, por sua vez, informar estratégias de higiene auricular mais eficazes e personalizadas, prevenindo incidentes semelhantes no futuro, não apenas em John, mas em outras pessoas. Por conseguinte, a história de John pode inspirar um olhar mais atento sobre a interação entre o ser humano e o ambiente natural, mesmo nos espaços mais privados. O episódio serve como um convite para reavaliar nossas práticas de higiene e nossas interações com o mundo exterior. Talvez uma maior conscientização sobre a presença de insetos em determinados ambientes, ou a adoção de medidas preventivas mais rigorosas em certas atividades ao ar livre, possa evitar que situações semelhantes se repitam. A experiência, embora bizarra, oferece uma oportunidade de aprendizado, tanto para indivíduos quanto para a comunidade médica, sobre a imprevisibilidade da vida e a importância de uma abordagem holística à saúde. Outrosim, a investigação sobre a espécie específica de borboleta e seu ciclo de vida pode lançar luz sobre o comportamento do inseto e sua capacidade de sobrevivência em um ambiente não natural. Compreender se a borboleta estava em fase larval, pupal ou adulta, e suas necessidades ambientais, como temperatura e umidade, pode ajudar a explicar por que ela escolheu o canal auditivo de John como refúgio. Essa análise entomológica, embora secundária à intervenção médica, enriquece a compreensão do caso, transformando um evento isolado em um ponto de partida para o estudo das interações entre a fauna e o corpo humano em circunstâncias atípicas. Além disso, é pertinente considerar o impacto psicológico de uma experiência tão invasiva e incomum. A sensação de ter um organismo vivo habitando uma parte tão íntima do corpo pode gerar sentimentos de violação, ansiedade e até mesmo fobias. A recuperação completa de John, portanto, transcende a cura física. Ela também envolve o restabelecimento de seu bem-estar psicológico. Terapias de apoio, como aconselhamento ou técnicas de relaxamento, podem ser benéficas para ajudá-lo a processar o trauma e a superar quaisquer medos residuais associados ao incidente. Nessa perspectiva, a gestão do caso de John exemplifica a necessidade de uma abordagem multidisciplinar na medicina. A colaboração entre otorrinolaringologistas, entomologistas e psicólogos pode fornecer um cuidado mais completo e eficaz. Essa sinergia permite não apenas tratar o problema físico imediato, mas também abordar as causas subjacentes, as consequências a longo prazo e o impacto emocional do evento. Finalmente, é crucial reconhecer que o corpo humano, em sua complexidade, é um ecossistema em si mesmo, habitado por uma miríade de micro-organismos que coexistem conosco. A intrusão de um organismo externo, como a borboleta, perturba esse equilíbrio delicado, desencadeando respostas imunes e inflamatórias.
A forma como o corpo de John reagiu a essa invasão, e como ele se recuperou após a remoção do intruso, oferece valiosos dados sobre a dinâmica de nossas defesas biológicas e a capacidade de restauração do organismo. A jornada de John não se encerra com a simples extração da borboleta. Ela se aprofunda na compreensão dos mecanismos de defesa do ouvido e como eles podem ser comprometidos. O canal auditivo, revestido por uma pele fina e sensível, possui uma série de defesas naturais, incluindo a produção de cerúmen e o movimento ciliar. O cerúmen, frequentemente mal compreendido como mera sujeira, é, na verdade, uma substância oleosa que repele a água, aprisiona partículas de poeira e detritos, e possui propriedades antimicrobianas. Sua consistência e quantidade variam entre os indivíduos e podem ser influenciadas por fatores genéticos, ambientais e de higiene. No caso de John, é plausível que uma particularidade em sua produção de cerúmen, talvez uma consistência menos pegajosa ou uma menor quantidade, tenha facilitado a entrada e a permanência do inseto. Além disso, os cílios microscópicos que revestem o canal auditivo trabalham em conjunto com o cerúmen para transportar detritos para fora do ouvido. Se a atividade desses cílios foi de alguma forma inibida, seja por inflamação ou por outro fator, isso poderia ter contribuído para o estabelecimento da borboleta. Além das defesas físicas, o sistema imunológico local desempenha um papel crucial na detecção e neutralização de invasores. A presença da borboleta, um corpo estranho não reconhecido, certamente desencadeou uma resposta inflamatória. Essa resposta, embora projetada para proteger o corpo, pode, em casos prolongados, levar a sintomas desagradáveis como dor, coceira e uma sensação de plenitude, como John experimentou. A persistência da inflamação por 2 meses sugere que o sistema imunológico pode ter tido dificuldade em erradicar completamente o intruso ou em restaurar o equilíbrio normal do canal auditivo. Compreender a natureza específica dessa resposta inflamatória, talvez através da análise de fluidos auriculares coletados durante o procedimento, poderia oferecer novas perspectivas sobre como o corpo reage a infestações de parasitas ou corpos estranhos em locais sensíveis. Essa informação seria inestimável para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para condições semelhantes. Concomitantemente, a experiência de John lança luz sobre a percepção subjetiva da dor e do desconforto, e como fatores psicológicos podem amplificar ou mitigar essas sensações. A incerteza sobre a causa da dor no ouvido, combinada com a sensação perturbadora de movimento, pode ter levado John a um estado de ansiedade elevada. Essa ansiedade, por sua vez, pode intensificar a percepção da dor através de mecanismos neurológicos complexos, criando um ciclo vicioso de sofrimento. O fato de ele ter persistido com o autodiagnóstico por tanto tempo pode indicar uma forte capacidade de tolerância à dor, mas também uma subestimação da gravidade dos sinais que seu corpo estava emitindo. A busca por ajuda médica, quando finalmente ocorreu, não apenas abordou a causa física, mas também aliviou a tensão psicológica associada à incerteza, um componente frequentemente negligenciado no tratamento de condições médicas. Adicionalmente, é importante considerar a ecologia microbiana do canal auditivo e como a presença da borboleta pode ter alterado esse delicado equilíbrio. O canal auditivo abriga uma comunidade de bactérias e fungos que, em condições normais, coexistem pacificamente e ajudam a proteger o ouvido contra patógenos mais perigosos. A introdução de um inseto poderia ter introduzido novos micro-organismos ou alterado o ambiente, favorecendo o crescimento de certas espécies em detrimento de outras. Uma análise microbiológica pós-remoção poderia revelar quaisquer desequilíbrios significativos e orientar o tratamento para restaurar a flora normal do ouvido, prevenindo assim infecções oportunistas que poderiam surgir a partir dessa alteração. Além disso, a história de John serve como um estudo de caso para a importância da educação em saúde pública, especialmente no que diz respeito à prevenção e ao reconhecimento de sintomas incomuns. A falta de conhecimento sobre como um inseto poderia acabar em um canal auditivo, e a relutância em procurar ajuda profissional para sintomas persistentes, são falhas que podem ser abordadas através de campanhas informativas. Ensinar as pessoas a identificar sinais de alerta, a compreender a função das barreiras naturais do corpo e a importância da consulta médica antecipada pode capacitar os indivíduos a gerenciar melhor sua saúde e evitar que inconveniências menores se transformem em crises.
Essa abordagem preventiva, focada na capacitação do paciente, é uma ferramenta poderosa na promoção do bem-estar geral. A resiliência do corpo humano, ao lidar com a intrusão inesperada de um ser vivo em seu canal auditivo, revela uma capacidade surpreendente de adaptação e recuperação. Para além da remoção física do inseto, o foco subsequente recai sobre a restauração da função auditiva e a prevenção de infecções secundárias. O tímpano, uma estrutura delicada, pode ter sofrido microlesões ou irritações devido à presença e ao movimento da borboleta. A equipe médica, portanto, não se limitou à extração. Iniciou-se um protocolo de cuidados pós-procedimento, possivelmente incluindo a prescrição de antibióticos tópicos ou anti-inflamatórios para mitigar qualquer inflamação residual e proteger contra a entrada de patógenos. A vigilância médica contínua torna-se essencial para garantir que o canal auditivo retorne ao seu estado normal, livre de qualquer vestígio de infecção ou disfunção. Ademais, a experiência de John oferece uma perspectiva sobre a complexidade do sistema nervoso auditivo e sua resposta a estímulos anormais. A sensação de algo vivo movendo-se pode ter sido amplificada pela ansiedade e pelo desconhecimento da causa. O cérebro, ao interpretar sinais incomuns provenientes do ouvido, pode gerar percepções que parecem reais, mesmo que a origem física seja difícil de identificar inicialmente. Compreender como o cérebro processa tais sensações é crucial para o manejo da dor e do desconforto associados a condições otorrinolaringológicas incomuns. A reabilitação, neste contexto, pode envolver não apenas a cura física, mas também o auxílio na reinterpretação dessas sensações, ajudando John a recuperar a confiança em seu próprio corpo e em sua percepção. Adicionalmente, a forma como a borboleta conseguiu se estabelecer no ouvido de John levanta questões sobre as barreiras naturais de proteção do corpo e como elas podem ser transpostas. O cerumen, por exemplo, atua como uma barreira física e química contra a entrada de corpos estranhos e micro-organismos. Contudo, em certas condições, sua produção ou consistência pode ser alterada, tornando o canal auditivo mais vulnerável. A análise da composição do cerumen de John ou de quaisquer alterações em sua produção poderia fornecer insights sobre por que o inseto conseguiu se alojar com sucesso. Essa compreensão pode, por sua vez, informar estratégias de higiene auricular mais eficazes e personalizadas, prevenindo incidentes semelhantes no futuro, não apenas em John, mas em outras pessoas. Por conseguinte, a história de John pode inspirar um olhar mais atento sobre a interação entre o ser humano e o ambiente natural, mesmo nos espaços mais privados. O episódio serve como um convite para reavaliar nossas práticas de higiene e nossas interações com o mundo exterior. Talvez uma maior conscientização sobre a presença de insetos em determinados ambientes, ou a adoção de medidas preventivas mais rigorosas em certas atividades ao ar livre, possa evitar que situações semelhantes se repitam. A experiência, embora bizarra, oferece uma oportunidade de aprendizado, tanto para indivíduos quanto para a comunidade médica, sobre a imprevisibilidade da vida e a importância de uma abordagem holística à saúde. Outrosim, a investigação sobre a espécie específica de borboleta e seu ciclo de vida pode lançar luz sobre o comportamento do inseto e sua capacidade de sobrevivência em um ambiente não natural. Compreender se a borboleta estava em fase larval, pupal ou adulta, e suas necessidades ambientais, como temperatura e umidade, pode ajudar a explicar por que ela escolheu o canal auditivo de John como refúgio. Essa análise entomológica, embora secundária à intervenção médica, enriquece a compreensão do caso, transformando um evento isolado em um ponto de partida para o estudo das interações entre a fauna e o corpo humano em circunstâncias atípicas. Além disso, é pertinente considerar o impacto psicológico de uma experiência tão invasiva e incomum. A sensação de ter um organismo vivo habitando uma parte tão íntima do corpo pode gerar sentimentos de violação, ansiedade e até mesmo fobias. A recuperação completa de John, portanto, transcende a cura física. Ela também envolve o restabelecimento de seu bem-estar psicológico. Terapias de apoio, como aconselhamento ou técnicas de relaxamento, podem ser benéficas para ajudá-lo a processar o trauma e a superar quaisquer medos residuais associados ao incidente. Nessa perspectiva, a gestão do caso de John exemplifica a necessidade de uma abordagem multidisciplinar na medicina. A colaboração entre otorrinolaringologistas,
entomologistas e psicólogos pode fornecer um cuidado mais completo e eficaz. Essa sinergia permite não apenas tratar o problema físico imediato, mas também abordar as causas subjacentes, as consequências a longo prazo e o impacto emocional do evento. A intrusão da borboleta no ouvido de John, ao além do drama imediato, abre uma janela para a compreensão da intrincada ecologia que pode existir, mesmo em espaços corporais aparentemente estéreis. O canal auditivo, frequentemente percebido como um vácuo biológico, na verdade abriga uma comunidade diversificada de micro-organismos. Essa microbiota residente, composta por bactérias e fungos comensais, desempenha um papel protetor, competindo por recursos e espaço com potenciais patógenos, além de modular a resposta imune local. A chegada da borboleta, um organismo de dimensões e biologia radicalmente diferentes, representou uma perturbação significativa nesse ecossistema microscópico. Ao se estabelecer, o inseto não apenas ocupou espaço físico, mas também introduziu um novo conjunto de variáveis ambientais. A presença de suas patas, asas e quaisquer secreções orgânicas associadas alterou a paisagem química e física do canal. Isso, por sua vez, pode ter impactado a composição e a atividade da microbiota residente. Por exemplo, a competição por nutrientes pode ter se intensificado, favorecendo ou desfavorecendo determinadas espécies bacterianas. Da mesma forma, o movimento constante do inseto poderia ter criado microambientes de maior ou menor oxigenação, influenciando a sobrevivência de micro-organismos aeróbios ou anaeróbios. A análise pós-remoção da borboleta, se realizada com um olhar mais investigativo, poderia mapear as alterações nessa comunidade microbiana. Culturas de amostras coletadas do canal auditivo antes e depois da intervenção, ou mesmo de diferentes pontos ao longo do canal durante o procedimento, poderiam revelar quais espécies foram afetadas e de que maneira. Essa linha de investigação, por exemplo, poderia demonstrar como a presença de um corpo estranho de grande porte pode desestabilizar um ecossistema microbiano estabelecido, levando a um desequilíbrio que, se não corrigido, poderia predispor o indivíduo a infecções secundárias. O que se observa em casos como o de John é um microcosmo das interações ecológicas que ocorrem em larga escala na natureza, transposto para um ambiente humano íntimo. A borboleta, em sua busca por refúgio, demonstrou uma notável capacidade de adaptação a um nicho improvável. Essa adaptação, contudo, teve um custo para o equilíbrio pré-existente no ouvido de John. A compreensão dessas dinâmicas, que vão desde a biologia do inseto até a resposta imune e microbiana do hospedeiro, oferece um campo fértil para a pesquisa em parasitologia e ecologia humana. Além disso, a forma como o corpo de John reagiu à presença prolongada do inseto oferece pistas sobre a plasticidade de nossos sistemas de defesa. A inflamação persistente, embora desconfortável, é um sinal de que o corpo estava ativamente tentando lidar com a invasão. No entanto, a falha em erradicar o problema de forma eficiente, levando a 2 meses de sofrimento, sugere que os mecanismos de defesa podem ter sido sobrecarregados ou que houve uma falha em algum ponto do processo de reconhecimento e eliminação do invasor. Consideremos, por exemplo, a possibilidade de que a borboleta, ao se movimentar, tenha causado microabrasões na pele do canal auditivo. Essas pequenas lesões poderiam ter servido como portas de entrada para micro-organismos oportunistas, exacerbando a resposta inflamatória. A análise histopatológica do tecido auricular, se realizada, poderia confirmar a presença de tais lesões e identificar os tipos de micro-organismos que se aproveitaram delas. Essa informação seria crucial para entender a complexa cascata de eventos que levaram à gravidade dos sintomas de John. A questão da persistência do inseto também levanta interrogantes sobre seu ciclo de vida e suas necessidades metabólicas. Se a borboleta estivesse em uma fase de desenvolvimento que exigisse pouca alimentação ou um metabolismo mais lento, isso explicaria sua capacidade de sobreviver por um período tão longo em um ambiente com recursos limitados. Por outro lado, se ela estivesse ativa e consumindo tecidos auriculares, isso poderia explicar a intensidade da dor e da inflamação. Uma análise detalhada do inseto após sua remoção, incluindo a sua condição fisiológica, poderia fornecer respostas definitivas a essas questões. Essa investigação aprofundada,
focada nos detalhes biológicos do inseto e na resposta do corpo de John, expande nossa compreensão sobre as interações entre espécies em contextos inesperados e o impacto que tais interações podem ter na saúde humana. A persistência da sensação de movimento e dor no ouvido de John, ao longo de 2 meses, não se limitou a ser um mero sintoma físico. Ela desdobrou-se em uma complexa interação neurosensorial. A percepção de um corpo estranho em um órgão tão sensível como o ouvido pode desencadear respostas adaptativas do sistema nervoso, que, em sua tentativa de localizar e neutralizar a ameaça, pode, paradoxalmente, amplificar a sensação de incômodo. Consideremos, por exemplo, como o cérebro processa estímulos táteis. O canal auditivo possui uma densa rede de receptores nervosos, particularmente sensíveis a pressões, vibrações e texturas. A presença e o movimento da borboleta, mesmo que sutis, seriam interpretados por esses receptores, gerando sinais que seriam transmitidos ao córtex somatosensorial. No entanto, a natureza dinâmica e imprevisível desses estímulos, combinada com a ausência de uma identificação clara da fonte, poderia levar a uma interpretação errônea por parte do sistema nervoso central. Essa reinterpretação pode manifestar-se como uma sensação de que algo está vivo, uma percepção que, embora baseada em estímulos reais, adquire uma qualidade subjetiva e alarmante. Ademais, a resposta inflamatória crônica, desencadeada pela presença contínua da borboleta, teria um impacto direto na neurotransmissão e na sensibilidade dos receptores. A liberação de mediadores inflamatórios, como citocinas e prostaglandinas, pode sensibilizar as terminações nervosas, reduzindo o limiar de dor e amplificando a percepção de estímulos táteis. Isso significa que mesmo o toque mais leve, como o movimento das asas da borboleta ou a simples pressão do inseto contra a pele do canal, poderia ser percebido como uma dor aguda ou uma sensação intensa de movimento. Essa sensibilização periférica, aliada a possíveis alterações na modulação da dor no nível do sistema nervoso central, explica por que John experimentou um sofrimento tão prolongado e perturbador, mesmo que a causa física inicial pudesse parecer, para um observador externo, relativamente pequena. Voltando o olhar para a dinâmica do inseto, é fascinante ponderar sobre os comportamentos que a borboleta poderia ter exibido dentro do canal auditivo. Em busca de um ambiente estável, o inseto poderia ter se fixado em uma posição particular, talvez utilizando suas patas para se agarrar à pele do canal. O movimento rítmico de suas asas, mesmo que sutil, seria suficiente para gerar vibrações percebidas pelos receptores auditivos e táteis. Além disso, a borboleta poderia ter liberado secreções ou escamas, que, ao se acumularem, causariam irritação e uma resposta inflamatória mais intensa. A própria atividade metabólica do inseto, como a respiração e a excreção, introduziria compostos químicos no ambiente restrito do ouvido, que poderiam ser percebidos pelo corpo de John como corpos estranhos ou irritantes. A perspectiva de John sobre a experiência, portanto, era uma síntese complexa de estímulos físicos reais, processados por um sistema nervoso sob estresse e amplificados por uma resposta inflamatória crônica. A sensação de algo vivo era uma descrição precisa de sua percepção subjetiva, refletindo a natureza dinâmica e incontrolável do que estava ocorrendo em seu corpo. A falha em identificar a causa exata inicialmente, aliada à persistência do desconforto, criou um cenário propício para a ansiedade e a preocupação, que, por sua vez, poderiam ter exacerbado a percepção dos sintomas. Compreender essa interação entre o estímulo físico, a resposta biológica e a interpretação neurológica é fundamental para apreciar a totalidade da experiência de John. A persistência do desconforto de John, estendendo-se por um período de 2 meses, não pode ser dissociada da complexa relação entre o sistema nervoso autônomo e a percepção da dor. Enquanto o sistema nervoso somático é responsável pela detecção de estímulos externos e pela resposta motora voluntária, o sistema nervoso autônomo, responsável por funções involuntárias como a digestão, a frequência cardíaca e, crucialmente neste caso, as respostas inflamatórias, opera em grande parte fora da nossa consciência direta. A presença da borboleta no ouvido de John, agindo como um irritante contínuo, teria ativado o ramo simpático do sistema nervoso autônomo. Essa ativação desencadeia a liberação de neurotransmissores e hormônios, como a adrenalina e o cortisol,
que preparam o corpo para uma resposta de luta ou fuga. Embora essa resposta seja vital em situações de perigo iminente, sua ativação crônica, como no caso de John, pode levar a um estado de hipersensibilidade generalizada, exacerbando a percepção de dor e desconforto. Para além da inflamação direta, a ativação simpática prolongada pode afetar a microcirculação no canal auditivo, reduzindo o fluxo sanguíneo para os tecidos e comprometendo sua capacidade de reparo e regeneração. Essa redução na perfusão sanguínea pode criar um ciclo vicioso, onde a inflamação leva à vasoconstrição, que por sua vez agrava a inflamação e prolonga o tempo de recuperação. Agora, considere como essa resposta do sistema nervoso autônomo pode se manifestar em outras situações do cotidiano. Imagine um indivíduo que vivencia um estresse crônico no trabalho. A constante ativação do sistema simpático pode levar a problemas digestivos, dores de cabeça tensionais e uma maior suscetibilidade a infecções. Da mesma forma, a borboleta, agindo como um estressor físico persistente, forçou o sistema nervoso autônomo de John a manter um estado de alerta elevado, contribuindo para a intensidade e a duração de seus sintomas. Ademais, a experiência de John lança luz sobre a importância da propriocepção, a capacidade do corpo de sentir sua própria posição e movimento no espaço, e como ela pode ser distorcida por estímulos anômalos. O ouvido interno, com seu labirinto e cóclea, é fundamental para a propriocepção e o equilíbrio. Embora a borboleta estivesse localizada no canal auditivo externo, a proximidade com estruturas mais internas e a resposta inflamatória generalizada poderiam ter afetado a forma como John percebia seu próprio corpo. A sensação de algo vivo se movendo pode ter sido uma interpretação distorcida de sinais proprioceptivos normais, ou mesmo de sensações fantasmagóricas geradas pela hipersensibilidade dos nervos. Para ilustrar, pense em indivíduos que sofrem de dor crônica em membros amputados. Eles frequentemente relatam a sensação de que o membro ausente ainda está presente e até mesmo de sentir dor nele. Esse fenômeno, conhecido como dor fantasma, demonstra a complexidade da representação corporal no cérebro e como ela pode ser alterada por lesões ou disfunções. No caso de John, a presença física da borboleta, combinada com a inflamação e a ativação do sistema nervoso autônomo, pode ter criado uma disrupção semelhante na propriocepção do seu ouvido, levando-o a perceber movimentos que eram, em parte, uma construção neurológica. Essa compreensão da interação entre o estímulo físico, a inflamação e a representação cerebral é crucial para uma abordagem terapêutica completa, que vai além da simples remoção do corpo estranho. A recuperação, portanto, envolve também a reabilitação da percepção corporal e a regulação das respostas autônomas. A complexidade da interação entre o corpo de John e a borboleta estende-se à esfera da imunologia, revelando como a presença prolongada de um corpo estranho pode modular, e por vezes, desregular as respostas imunes inatas. Ao invés de uma resposta inflamatória aguda e eficaz, que culminaria na rápida eliminação do invasor, o que se observou foi uma inflamação crônica. Este tipo de inflamação, caracterizada pela persistência de mediadores inflamatórios e pela infiltração de células imunes específicas, como macrófagos e linfócitos, pode ser particularmente prejudicial. Em vez de isolar e destruir o agente agressor, o corpo pode entrar em um estado de alerta constante, onde a inflamação se torna um ciclo autoperpetuado, mesmo que a ameaça original tenha sido neutralizada ou removida. No caso de John, essa inflamação crônica no canal auditivo pode ter levado à remodelação tecidual, com potencial para fibrose ou cicatrização, afetando a elasticidade e a sensibilidade da pele do canal. Ademais, a persistência da inflamação pode ter um impacto direto na função das células ciliadas do ouvido interno, mesmo que a borboleta estivesse localizada primariamente no canal auditivo externo. A proximidade anatômica e a difusão de mediadores inflamatórios através dos tecidos podem afetar a integridade estrutural e a excitabilidade dessas células, que são cruciais para a transdução do som em sinais neurais. Imagine, por exemplo, como a exposição prolongada a ruídos altos pode danificar essas células. De forma análoga, a inflamação crônica pode criar um ambiente tóxico que compromete sua função, mesmo sem contato direto. Assim, a dor e a sensação de movimento relatadas por John podem ter sido, em parte, uma manifestação dessa disfunção coclear subclínica, um efeito cascata da invasão inicial.
Outra camada a ser considerada envolve a plasticidade neural e a adaptação do sistema nervoso central à presença de um estímulo anômalo. O cérebro, em sua busca incessante por padrões e significado, pode desenvolver representações neurais alteradas em resposta a estímulos persistentes e incomuns. A sensação de algo vivo se movendo pode ter levado à formação de novas conexões sinápticas ou ao fortalecimento de vias neurais existentes que processam informações táteis e proprioceptivas anômalas. Essa plasticidade, embora seja um mecanismo adaptativo fundamental, pode, em circunstâncias extremas, levar a percepções distorcidas ou a estados de hipersensibilidade que persistem mesmo após a remoção do estímulo original. Imagine, por exemplo, como um músico que toca um instrumento por muitas horas diárias pode desenvolver uma sensibilidade tátil aprimorada nos dedos. De forma semelhante, a exposição contínua da pele do canal auditivo ao movimento da borboleta pode ter treinado o cérebro de John a reagir de forma exagerada a estímulos de baixa intensidade. Por conseguinte, a experiência de John oferece uma oportunidade única para investigar o papel do microbioma do canal auditivo na modulação da resposta imune e na manutenção da integridade do epitélio. A presença da borboleta, como um corpo estranho de grande porte, certamente perturbou a homeostase microbiana local. É plausível que a comunidade bacteriana e fúngica residente tenha sido alterada, com algumas espécies sendo eliminadas e outras proliferando. Essa desbiose microbiana pode ter tido consequências diretas na resposta inflamatória, uma vez que os micro-organismos comensais desempenham um papel crucial na educação e na regulação do sistema imunológico. Uma análise comparativa do microbioma do canal auditivo de John antes e depois do incidente, se viável, forneceria dados valiosos sobre como a ecologia microbiana local influencia a resposta do hospedeiro a invasores macroscópicos. Nesse contexto, é importante ressaltar que a percepção da dor não é apenas uma resposta a um dano tecidual, mas uma experiência complexa modulada por fatores emocionais, cognitivos e ambientais. A ansiedade de John, exacerbada pela natureza bizarra e persistente de seus sintomas, pode ter criado um ciclo de retroalimentação negativa, onde a preocupação com a dor intensificava a própria dor. Essa interação mente-corpo é um campo de estudo fascinante na medicina. A forma como o cérebro interpreta e amplifica as sensações corporais, influenciado pelo estado emocional do indivíduo, é crucial para entender a totalidade da experiência de John. Assim, a recuperação completa pode não envolver apenas a intervenção médica direta, mas também estratégias que abordem o bem-estar psicológico e a regulação emocional, como técnicas de relaxamento ou mindfulness, para ajudar a dessensibilizar o sistema nervoso e restaurar uma percepção mais equilibrada do corpo. A resiliência do corpo humano se manifestou de maneira particularmente notável na forma como o sistema nervoso de John se adaptou à presença contínua da borboleta, alterando a percepção sensorial e a própria experiência de seu corpo. A sensação de algo vivo se movendo não era apenas um reflexo da atividade física do inseto, mas também uma manifestação da plasticidade neural, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões em resposta a novas experiências. Diante de um estímulo persistente e incomum, o cérebro de John começou a refinar sua interpretação dos sinais recebidos do canal auditivo. Isso pode ter envolvido o fortalecimento de vias neurais que processavam informações táteis e proprioceptivas anômalas, ou até mesmo a criação de novas representações neuronais para o inseto em seu mapa corporal. Pense, por exemplo, em como um músico desenvolve uma sensibilidade tátil extraordinária nos dedos após anos de prática. De forma semelhante, a exposição contínua do canal auditivo de John ao movimento da borboleta pode ter treinado seu cérebro a reagir de maneira mais intensa a esses estímulos, mesmo que de baixa magnitude. Essa adaptação, embora possa ter contribuído para o desconforto, também demonstra a incrível capacidade do sistema nervoso de tentar dar sentido e gerenciar um ambiente sensorial alterado. Ademais, a interação entre a inflamação crônica e a plasticidade neural criou um terreno fértil para a amplificação da percepção da dor. A inflamação, ao liberar mediadores químicos, pode aumentar a excitabilidade dos nervos periféricos, reduzindo o limiar para a percepção de dor. Consequentemente, estímulos que normalmente seriam inofensivos, como o leve toque das patas da borboleta na pele do canal auditivo, poderiam ser interpretados pelo cérebro como sensações dolorosas agudas. Essa sensibilização,
tanto periférica quanto central, é um fenômeno bem documentado em condições de dor crônica e explica por que John experimentou um sofrimento tão desproporcional em relação à causa física aparente. Agora, considere como isso se aplica em outras situações. Um indivíduo com uma lesão muscular antiga pode sentir dor em uma área que já cicatrizou, simplesmente devido a uma alteração na forma como os nervos transmitem e interpretam os sinais. No caso de John, a borboleta agiu como um gatilho contínuo para essa sensibilização, mantendo seu sistema nervoso em um estado de alerta exacerbado. Por outro lado, é crucial entender que a experiência de John também pode ter sido influenciada por fatores psicológicos e cognitivos. A ansiedade e o medo associados à incerteza sobre a causa de sua dor e a sensação perturbadora de movimento podem ter catalisado uma resposta de estresse crônico. O sistema nervoso autônomo, ao manter um estado de alerta elevado, pode exacerbar a percepção da dor e a sensibilidade aos estímulos. Imagine, por exemplo, como a antecipação de um evento estressante pode intensificar a dor de cabeça. Da mesma forma, a preocupação constante de John com seu ouvido pode ter criado um ciclo vicioso, onde a ansiedade alimentava a dor, e a dor, por sua vez, aumentava a ansiedade. A busca por ajuda médica, ao trazer um diagnóstico e um plano de tratamento, provavelmente aliviou parte dessa carga psicológica, contribuindo para a melhora dos seus sintomas, mesmo antes da remoção física do inseto. Outra camada de complexidade reside na forma como o cérebro de John integrou as informações sensoriais provenientes do ouvido com outras modalidades sensoriais, como a visão e a audição. Embora a borboleta estivesse localizada em seu ouvido, a persistência da sensação de movimento e a dor associada poderiam ter influenciado sua percepção geral do mundo. Por exemplo, a visão de borboletas em seu ambiente poderia ter desencadeado uma resposta de alarme mais intensa, ou sons que lembravam o bater de asas poderiam ter sido interpretados como uma reincidência do problema. Essa interconexão entre os sentidos demonstra como uma experiência localizada no ouvido pode ter reverberações mais amplas na experiência sensorial e emocional de um indivíduo, destacando a natureza holística da percepção humana. A recuperação completa, portanto, envolveria não apenas a restauração física do canal auditivo, mas também a reabilitação da percepção sensorial e o manejo das respostas emocionais associadas. A complexa interação entre a persistência da borboleta no ouvido de John e a consequente inflamação crônica abriu um campo de estudo fascinante sobre os mecanismos de defesa do epitélio do canal auditivo, particularmente em relação à sua capacidade de resposta a invasores macroscópicos. O epitélio auricular não é meramente uma barreira passiva. Ele participa ativamente na defesa do ouvido através de processos como a descamação celular contínua e a produção de secreções com propriedades antimicrobianas. A presença prolongada da borboleta, no entanto, representou um desafio significativo a esses mecanismos. A pressão física e o movimento do inseto podem ter interferido no processo de descamação, potencialmente desprendendo as células epiteliais de maneira irregular e criando microfissuras. Essas fissuras, por sua vez, poderiam servir como pontos de entrada para micro-organismos oportunistas, que normalmente seriam inibidos pela integridade do epitélio e pelas propriedades antimicrobianas do cerumen e das secreções glandulares. Para além da disrupção mecânica, a resposta inflamatória crônica desencadeada pela presença do inseto teria um impacto direto na saúde e na função dessas células epiteliais. Mediadores inflamatórios, como citocinas e quimiocinas, liberados pelas células imunes recrutadas para o local, podem alterar o ciclo de vida das células epiteliais, levando a um aumento na proliferação celular em algumas áreas e a uma apoptose prematura em outras. Esse desequilíbrio na renovação celular poderia comprometer a barreira epitelial, tornando-a mais permeável e menos eficaz na proteção contra patógenos. Agora, considere como essa dinâmica se aplica em um contexto mais amplo. Imagine um indivíduo com uma ferida crônica na pele. A inflamação persistente dificulta a cicatrização e aumenta o risco de infecção, um paralelo direto com o que pode ter ocorrido no canal auditivo de John. A persistência da inflamação, portanto, não apenas causava dor e desconforto, mas também alterava fundamentalmente a integridade e a capacidade de defesa do epitélio auricular. Ademais,
A experiência de John oferece uma perspectiva valiosa sobre a neuroplasticidade e a forma como o sistema nervoso central pode reinterpretar e adaptar suas respostas a estímulos sensoriais persistentes e incomuns. A sensação de algo vivo se movendo no ouvido, ao se tornar uma experiência recorrente e perturbadora, provavelmente levou à reorganização das redes neurais responsáveis pelo processamento de informações táteis e proprioceptivas. O cérebro, em sua busca por dar sentido a essa nova entrada sensorial, pode ter fortalecido as vias neurais que transmitiam esses sinais, ou até mesmo criado novas representações neurais para o inseto dentro do mapa corporal do ouvido. Pense, por exemplo, em como um pianista desenvolve uma sensibilidade tátil excepcionalmente fina nos dedos, resultado da adaptação do córtex somatosensorial ao estímulo musical repetitivo. De maneira análoga, o canal auditivo de John, exposto continuamente ao movimento da borboleta, pode ter ensinado seu cérebro a reagir de forma exagerada a esses estímulos, mesmo que de baixa magnitude. Essa plasticidade, embora um testemunho da adaptabilidade neural, também pode ter contribuído para a perpetuação da sensação de incômodo e da percepção de que o inseto ainda estava presente, mesmo após sua remoção. Outrosim, a interação entre a inflamação crônica e a plasticidade neural criou um cenário propício para a amplificação da percepção da dor. A liberação de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas, pode sensibilizar as terminações nervosas periféricas, reduzindo o limiar para a ativação dos nociceptores. Consequentemente, estímulos que normalmente seriam inofensivos, como o leve toque das patas da borboleta na pele do canal auditivo, poderiam ser interpretados pelo cérebro como sensações dolorosas agudas. Essa sensibilização, tanto periférica quanto central, é um fenômeno bem documentado em condições de dor crônica e explica, em parte, porque John experimentou um sofrimento tão prolongado e perturbador. Imagine, por exemplo, como uma pessoa com fibromialgia pode sentir dor em resposta a um toque leve. Essa hipersensibilidade generalizada é um resultado da forma como o sistema nervoso processa e amplifica os sinais de dor. No caso de John, a presença contínua da borboleta atuou como um gatilho para essa sensibilização, mantendo seu sistema nervoso em um estado de alerta exacerbado e de percepção de dor aumentada. A recuperação completa, portanto, não se limitou à remoção do inseto, mas também envolveu a reabilitação dessa percepção sensorial alterada e a modulação das respostas neurais à dor. A intrusão da borboleta no ouvido de John, longe de ser um mero incidente isolado, lança uma luz reveladora sobre a intrincada relação entre a anatomia auricular e a susceptibilidade a corpos estranhos, especialmente em indivíduos mais velhos. A estrutura do canal auditivo, com suas curvaturas e a presença de pelos finos, pode, em certas circunstâncias, criar bolsões ou áreas onde partículas ou pequenos organismos podem se alojar sem serem facilmente expelidos pelos mecanismos naturais de autolimpeza. No caso de John, a idade avançada pode ter contribuído para alterações sutis na elasticidade da pele do canal auditivo ou na eficiência do movimento ciliar, tornando-o mais vulnerável a esse tipo de invasão. Ao mesmo tempo, a diminuição na produção ou na composição do cerúmen, um fenômeno comum com o envelhecimento, pode ter reduzido a barreira protetora, facilitando a entrada e a fixação do inseto. Essa vulnerabilidade aumentada, muitas vezes subestimada, ressalta a importância de uma atenção especial à saúde auricular em populações idosas, onde pequenas anomalias podem ter consequências desproporcionais. Ademais, a experiência de John oferece um vislumbre da complexa interação entre a percepção sensorial e a resposta emocional, particularmente no que diz respeito à dor e ao desconforto. A sensação de algo vivo se movendo não era apenas uma descrição literal do que estava acontecendo, mas também uma manifestação da forma como o cérebro interpreta e amplifica estímulos anormais. Em situações de incerteza e estresse, o sistema nervoso tende a superestimar a ameaça, levando a uma percepção de dor mais intensa e prolongada. Para John, a incapacidade de identificar claramente a causa de seu sofrimento, combinada com a natureza perturbadora do movimento interno, provavelmente desencadeou uma resposta de ansiedade que, por sua vez, exacerbou sua percepção da dor. Pense, por exemplo, em como a antecipação de uma visita ao dentista pode intensificar a dor de dente, mesmo antes do procedimento.
Essa amplificação psicológica da dor é um fenômeno bem documentado e certamente desempenhou um papel na experiência de John. Outro sim, a forma como o corpo de John reagiu à presença prolongada da borboleta revela a complexidade da resposta inflamatória crônica e seu impacto na saúde tecidual. A inflamação, embora essencial para a defesa do corpo, pode se tornar prejudicial quando persistente. No canal auditivo de John, a inflamação contínua desencadeada pela presença do inseto provavelmente causou alterações na pele, como edema, vermelhidão, possivelmente, microlesões. Essas alterações não apenas contribuíram para a dor e o desconforto, mas também poderiam ter comprometido a integridade da barreira epitelial, tornando o canal auditivo mais suscetível a infecções secundárias. Imagine, por exemplo, como uma ferida na pele que não cicatriza adequadamente pode se tornar um portal para bactérias. De maneira semelhante, a inflamação crônica no ouvido de John criou um ambiente mais propício para o desenvolvimento de complicações, mesmo após a remoção do invasor inicial. Nesse contexto, é crucial considerar a neuroplasticidade e como o sistema nervoso central pode se adaptar a estímulos sensoriais persistentes e incomuns. A sensação de movimento no ouvido de John, ao se tornar uma experiência recorrente, provavelmente levou a uma reorganização das redes neurais responsáveis pelo processamento de informações táteis e proprioceptivas. O cérebro, em sua tentativa de dar sentido a essa nova entrada sensorial, pode ter fortalecido as vias neurais que transmitiam esses sinais, ou até mesmo criado novas representações neurais para o inseto dentro do mapa corporal do ouvido. Essa adaptação, embora possa ter contribuído para a persistência da sensação incômoda, também demonstra a incrível capacidade do sistema nervoso de tentar gerenciar e interpretar um ambiente sensorial alterado. A recuperação completa, portanto, não se limitou à remoção física do inseto, mas também envolveu a reabilitação dessa percepção sensorial alterada e a modulação das respostas neurais à dor. Ao entrelaçar as diversas facetas desta singular ocorrência, percebe-se um fio condutor que transcende a mera peculiaridade do evento. A jornada de John, desde o incômodo inicial até a extraordinária descoberta, desdobra-se como uma metáfora para a complexa relação entre o corpo, a mente e o mundo exterior, uma teia intrincada cujos fios, quando tensionados, revelam verdades profundas sobre nossa vulnerabilidade e resiliência. As observações sobre a dinâmica inflamatória e a plasticidade neural, por exemplo, convergem para um entendimento mais matizado de como o organismo reage a invasões, reconfigurando suas próprias respostas e percepções em um esforço contínuo para restaurar um estado de equilíbrio, mesmo que essa adaptação se manifeste inicialmente como desconforto. Nesta encruzilhada de descobertas, a experiência de John convida a uma reflexão sobre a natureza da percepção e a forma como interpretamos os sinais que emanam de nosso próprio ser. As sensações que ele experimentou, outrora atribuídas a causas banais, ganharam uma nova dimensão à luz da investigação médica, revelando como a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados na construção da nossa realidade sensorial. A forma como o sistema nervoso processou a presença do inseto, reconfigurando a experiência do canal auditivo, nos lembra que nossa compreensão do mundo é uma construção ativa, moldada por nossas experiências e pelas respostas fisiológicas e psicológicas que elas desencadeiam. Ao contemplarmos o percurso até este ponto, torna-se evidente que a história de John é mais do que um relato de um incidente médico incomum. É um convite à introspecção sobre nossa própria atenção aos sinais sutis que o corpo emite. As nuances da resposta imune e as adaptações neurais que ocorreram em seu organismo, embora específicas a este caso, ecoam em experiências universais de como o corpo se defende, se adapta e, por vezes, nos alerta para desequilíbrios que podem passar despercebidos em meio à rotina. É como se cada experiência, cada desconforto ignorado, deixasse uma marca sutil, um aprendizado silencioso que se acumula, moldando nossa jornada de saúde e bem-estar. Assim, ao nos prepararmos para as considerações finais, o que emerge não é um simples resumo, mas uma compreensão mais profunda da intrincada tapeçaria que compõe a experiência humana. Os fios de biologia, percepção e resiliência, outrora dispersos, agora se unem, formando um padrão que aponta para uma conclusão significativa. Essa convergência de ideias nos impulsiona adiante, preparando o terreno para a reflexão final que consolidará as lições extraídas desta jornada extraordinária,
abrindo caminho para uma perspectiva mais ampla e esclarecedora. A jornada de John, desde a persistência de um incômodo comum até a descoberta surreal de uma borboleta aninhada em seu canal auditivo, transcende a narrativa de um caso médico peculiar. Ela se configura como uma profunda meditação sobre a intrincada dança entre o corpo humano e o mundo natural, uma coreografia onde os limites entre o interno e o externo se tornam fluidos e surpreendentemente permeáveis. A resiliência do organismo de John, ao suportar a intrusão e subsequentemente iniciar o processo de cura, espelha a própria tenacidade da vida, capaz de se adaptar e encontrar refúgio nos locais mais inesperados. Sua experiência sublinha, de maneira indelével, a sabedoria inerente aos sinais que nosso corpo nos envia, alertas muitas vezes abafados pelo ruído da rotina ou pela relutância em admitir uma vulnerabilidade. A dor e a sensação de movimento, ignoradas por 2 meses, transformaram-se em um poderoso lembrete de que a atenção plena aos nossos próprios processos biológicos não é um luxo, mas uma necessidade fundamental. A intervenção do Dr. Samuel Eldridge e sua equipe, um balé de precisão médica executado em um cenário de rara complexidade, não apenas removeu o corpo estranho, mas também restaurou a harmonia sensorial de John. Este ato de cuidado e expertise médica ressalta a importância vital da confiança nos profissionais de saúde, aqueles que detêm o conhecimento e a habilidade para desvendar os enigmas que a biologia, por vezes, nos apresenta. A borboleta, um símbolo de transformação e beleza etérea, que inicialmente representou uma fonte de sofrimento, torna-se, em retrospecto, um mensageiro inesperado. Ela nos lembra que somos parte integrante de um ecossistema maior, uma teia de vida onde as conexões podem se manifestar de maneiras surpreendentes e, por vezes, perturbadoras, mas sempre carregadas de significado. Essa interconexão, muitas vezes esquecida em nosso cotidiano cada vez mais urbano e tecnológico, é um chamado à reconexão com as forças primordiais que moldam nossa existência. A experiência de John, portanto, não é um ponto final, mas um convite à reflexão contínua. Ela nos instiga a cultivar uma escuta mais atenta aos sussurros do nosso próprio corpo, a reconhecer que mesmo os sintomas mais triviais podem ser prenúncios de algo mais profundo. A verdadeira prática, a que se estende para além das paredes de uma clínica ou das páginas de um relato, começa agora, na forma como escolhemos viver em maior harmonia com os sinais internos e com o mundo natural que nos cerca. Que a história de John sirva como um farol, guiando-nos a uma compreensão mais profunda de nossa própria fragilidade, paradoxalmente, de nossa extraordinária capacidade de cura e adaptação, lembrando-nos que a vida, em sua essência mais pura, pulsa em todos os cantos, visíveis e invisíveis, de nossa existência.